Vamos lá ao cálculo do volume de sólidos de revolução. Vamos começar a fazer uma revisão do volume de alguns sólidos. Olha só que bacana. Nós temos aqui um sólido chamado de cubo. É um cubo. Isso aqui é um cubo. Então, cada lado deste cubo tem a mesma área. É uma base. Eu posso chamar isso de base. Como que eu calculo a área dessa base? É lado vezes lado. Portanto, é lado ao quadrado. É a aresta deste cubo elevado ao quadrado. Cada lado, ou melhor dizendo, a base. E o volume? Multiplico pela outra aresta. Olha só que bacana. Então, o volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo. Olha só. E este sólido, como ele se chama? Paralelepípedo. Olha que legal, né? Isso aqui é um paralelepípedo. Paralelepípedo, o volume é a área da base vezes a altura, assim como também é no cubo. A área da base é A vezes B, ou seja, uma aresta vezes a outra. E o volume é a área da base vezes a altura. É um sólido com uma base triangular. Como que eu calculo o volume? Da mesma forma, pessoal, a área da base vezes a altura. Do cilindro, mesma coisa. Eu calculo a área da base e multiplico pela altura. E uma esfera? Qual que é o volume da esfera? Puxa, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Aqui não é a área da base porque não tem muito sentido falar de base da esfera, né? Então, esse volume aqui não é a área da base vezes a altura. Mas vocês vão ver que é algo bem parecido com isso. Vamos lá. Mas agora pense nesse cilindro como se fosse uma pilha de CDs ou de DVDs. Se eu tiver uma pilha, se eu souber a espessura de cada DVD, imagine que não tenha um furo, que ele fosse totalmente preenchido aqui. A área de cada DVD, se eu sei a espessura do DVD, que seria esta espessura aqui, eu multiplico a área pelo número de DVDs que tem aqui. Eu vou encontrar o volume desta pilha de DVDs. É um raciocínio interessante, né? Eu tenho lá essa pilha, eu consigo calcular esse volume. Olha aí que bacana. Basta eu saber a área do DVD e a espessura, é claro, também o número de DVDs que tem aqui. Show! Então, o volume desta pilha seria π vezes r ao quadrado vezes h. Tá? Onde isto aqui é a área do DVD e h é o número de DVDs que eu tenho. Olha só que bacana, hein, rapaz? Muito bem. Imaginem, então, eu tenho um cilindro qualquer. Aqui, se eu souber a área da base do cilindro e pegar aqui pequenas fatias deste cilindro aqui, onde eu consiga calcular o volume dessas fatias, qual será o volume do cilindro? Nada mais do que a soma do volume dessas fatias. Assim como no DVD, naquela pilha de DVDs. Ou seja, se eu somar o volume de cada fatia, voltando lá no DVD, volume de cada DVD, eu consigo calcular o volume do cilindro. Olha aí que bacana. Então,
O macete aqui é encontrar o volume dessas fatias. Aí eu consigo calcular o volume do cilindro. Olha lá que bacana. Ah, o cilindro. Ah, mas aí, professor, eu posso fazer isso para qualquer sólido, né? Pode, olha que legal. Você pode fazer isso para qualquer sólido. Veja, isso aqui é um cilindro, mas não é. Isso é uma esfera. É uma esfera que eu separei aqui, né? Se você imaginar juntando todas essas fatias aqui, eu tenho uma esfera. Então, se eu somar se eu souber o volume de cada fatia e somar todos os volumes, eu vou encontrar o volume da esfera. Mas olha, é importante lembrar, hein, que no caso do cilindro, esses volumes aqui que eu estou chamando de ΔV, tá? ΔV, esses volumes, eles são iguais. Mas aqui não. Veja que este volume aqui é maior do que esse. Eles são diferentes. O ΔV3 aqui, por exemplo, é maior que o ΔV5. Eles são diferentes, tá? Mas se eu souber o volume de cada fatia, eu somo e vou encontrar o volume da esfera. Tranquilo. Por que eu estou mostrando esses exemplos simples aqui? Porque isso vale para qualquer sólido. Então, qualquer sólido que eu consiga fatiar, obter o volume de cada fatia, ao somar esses volumes, eu obtenho o volume do sólido. Olha que legal. Olha esse sólido. Né? Quem imaginaria que eu obtendo aqui, se eu tenho um monte de moedas assim, né, pilhadas, né, e eu sei o volume de cada moeda, eu consigo calcular o volume da pilha, somando o volume de cada moeda, de cada disco. Tá? Ah lá, a soma o volume é a soma de 1 até n, onde n é o número de fatias, e de 1 até n, onde n é o número de fatias. Eu vou somando ΔV1, ΔV2, ΔV3, somo todos. Vou obter o volume deste sólido. E da esfera? Eu tenho n fatias. N pode ser 10, 20, 30, quantas fatias eu quiser. E se eu conseguir o volume de cada uma, ao somar todos, ΔV1 mais ΔV2, mais ΔV3, até somando todo, eu vou ter o volume da esfera. Puxa, essa ideia é fantástica, né? Porque daí eu consigo calcular o volume de qualquer coisa, até mesmo de um pão. Como que eu calculo o volume dele? Eu vou fatiar esse pão. Se eu conseguir calcular a área desta fatia, e eu subir a espessura da fatia, eu consigo calcular o volume de cada fatia. Se eu souber isso, eu consigo o volume. Por quê? O volume de cada fatia nada mais é do que a área da fatia multiplicado pela espessura. Olha lá, eu vou chamar essa espessura de ΔX. Reparem que a área das fatias muda. Embora a espessura possa ser a mesma, a área aqui, dessa parte dessa fatia é menor do que essa, que por sua vez é menor do que essa área, que por sua vez é menor que essa. Então, se eu multiplicar a área pela espessura, eu tenho o volume de cada fatia. Somando todas as fatias, eu tenho o volume do pão. Puxa, professor, que fantástico, né? Agora basta calcular a área então dessa fatia. Aqui nem sempre é tão fácil. Mas se for um sólido de revolução, aí fica tranquilo. Então, só vamos retomar aqui, volume desse sólido é a somatória de ΔVI, onde ΔVI é o volume de cada fatia, variando o I variando de 1 a n, onde n aqui é o número de fatias. Então, se eu somar isso, eu obtenho o volume desse sólido. Aqui, o ΔVI, eu desmembrei em A vezes A de x vezes ΔX, onde A de x é esta área aqui. Esta área. Ah, mas se eu fizer isso com n tendendo ao infinito,
Ou seja, se eu conseguisse fatiar esse pão em infinitas fatias, de uma espessura muito fina, o ΔX aqui tendendo a zero. Quando o ΔX tende a zero, eu chamo ele de dx. Olha que fantástico, pessoal. Então, calculando a integral de A a B, onde A é o comecinho do pão e B é o fim, de AX dx, eu calculo o volume desse pão. E o AX, professor, o que é? É a área de cada fatia. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.